O Homoerotismo em Hope, de Alfred Hitchcock, Sociocrônica. É o segundo vídeo que nós fazemos do Sociocrônica aqui. Já fizemos um sobre cinema novo, que vocês nem assistiram tanto assim esse react. Pô, cinema brasileiro, gente. Vamos dar um valor aí pra parada. Então, segunda vez aqui, agora falando sobre Alfred Hitchcock e homoerotismo nos seus filmes. Por que será que Hitchcock trata o homoerotismo nos filmes dele da forma como provavelmente Sociocrônica irá nos dizer aqui? Vamos conversar sobre isso? Mas antes, você já faz parte da Introdução ao Cinema, o curso de cinema mais charmoso do Brasil. Ao assinar o Introdução ao Cinema, você tem 1 ano de acesso à plataforma e, portanto, 2 aulas novas todos os meses. Se você tem 1 ano de acesso à plataforma, são 24 aulas ao longo desse ano. Mas só 24 aulas, Felipe? Não! Nesse momento, já tem disponível na plataforma 19 aulas. E se você está assistindo esse vídeo mês que vem, ou daqui a 2 meses, já são mais aulas. Então é o número de aulas que já tem na plataforma, mais 2 aulas novas todos os meses, é o que você terá direito na plataforma do Introdução ao Cinema. E o que você encontra lá? Linguagem, teoria, história, crítica, política relacionada para o cinema cinematográfico. Venha fazer parte do Introdução ao Cinema. Link na descrição do vídeo. Bora? Então bora. Por décadas, a comunidade LGBT+, revisitou clássicos e filmes diversos para identificar subtextos gays ou queers. Mas algumas películas são tão óbvias a olhos mais atentos que dispensam qualquer análise profunda. É o caso de Rope, o Festim Diabólico, de 1948, o primeiro filme colorido do mestre do suspense Alfred Hitchcock. Não sei se é tão óbvia assim, é claro que tá ali a mensagem, mas o Hitchcock ele teve, por motivos específicos que a gente já vai conversar, que esconder essa relação homoafetiva ali. Este é o Sociocrônica e nós vamos dissecar mais um item da cultura pop. Em 1924, em Chicago, nos Estados Unidos, Nathan Leopold e Richard Loeb, um casal rico de universitários, criou uma louca obsessão pela ideia de um crime perfeito, que atestasse o quanto eram mais inteligentes que a maioria. Então, sequestraram o primo de Richard, Bob Franks, de 14 anos, e o assassinaram. Os dois, é claro, foram presos e por pouco escaparam da pena de morte, mas o julgamento foi amplamente divulgado. Em 1929, uma peça de teatro britânica se baseou no caso e criou uma trama com 2 jovens e um professor de faculdade, todos homossexuais, que além de se relacionarem entre si, eram adeptos da filosofia de superioridade nihilista. A peça se chamou Rope e depois foi levada para Broadway com o nome de Rope's End. Quando Alfred Hitchcock decidiu fazer um longa inspirado nessas peças, ele estava claramente ciente de todo o seu contexto e disposto a levar isso para as telonas mesmo assim. Porém, no final da década de 1940, a ameaça do Código Reis, que proibia qualquer representação homossexual no cinema, pairava sobre Hollywood. Hitchcock, contudo... Entendi. Chegamos aqui. Eu tava querendo entender pra onde ia o texto, o vídeo do Sociocrônica. E chegamos. Olha a liberdade de expressão aí. Olha a liberdade do país da liberdade aí. Né? Código Reis. O que é isso, Felipe? Pô. Se você me pergunta o que é Código Reis, se você ainda tá me perguntando o que é Código Reis, é porque você não acompanha a nossa live. Aí já vi aqui, ó. Uma pessoa, que código é esse? Onde posso saber mais dele? Onde você pode saber mais sobre o Código Reis? Na Introdução ao Cinema. Tem uma aula inteirinha sobre Código Reis lá no Introdução ao Cinema. Mas vamos falar um pouquinho aqui sobre o que é o Código Reis, para que a gente possa... Tem gente que chega nova, né? Tudo bem, a pessoa nova que chega, a gente vai trazendo essa pessoa para dentro. A gente não afasta ninguém. A gente não é segregador. Pode entrar. Pode entrar. Mas Introdução ao Cinema, perfeito lá, tá linda. A aula tá linda. Essa aula, se eu não me engano, tem 1 hora de duração.
O curso mais charmoso do Brasil. Mas, ó, o Código Reis nada mais, nada menos era do que um código de autocensura dos estúdios americanos. Entretanto, esse código de autocensura, ele foi uma antecipação desses estúdios a uma censura que aconteceria do Estado. Então, veja, naquele contexto da década de 20, nós estamos falando de uma Hollywood, de uma indústria de cinema nos Estados Unidos que vinha crescendo massivamente. E junto a ela, um modo de ser, um modo de vida que incomodava, que vinha incomodando setores conservadores da sociedade. Então, esse estilo de vida do artista, esse estilo de vida boêmio, né, que vinha surgindo naquele contexto, vinha incomodando setores da sociedade. Inclusive porque esses artistas faziam festas essas regadas a drogas, regadas a álcool. Nós precisamos lembrar que nós estamos falando de um contexto de lei seca. E esses setores conservadores da sociedade começavam a implicar com essa questão. Saca? Fazendo com que houvesse uma série de boicotes, uma série de ações para que esse sistema de censura fosse estabelecido. E eu falo sobre isso mais aprofundadamente lá no Introdução ao Cinema. O que eles faziam, o que eles fizeram nesse processo, né? Até que, na década de 30, os estúdios se antecipam a um projeto do próprio Estado. Nós precisamos lembrar que os Estados Unidos são divididos por unidades federativas que possuem um poder autônomo em algumas questões. E o estado de Nova York e da Virgínia fizeram um sistema de censura aos filmes. Entretanto, imagina, os estúdios pensaram assim, imagina se a gente tiver que seguir um código de censura de cada um dos estados confederados dos Estados Unidos. Imagina. Se a gente tiver que seguir, se a gente tiver que se adaptar a cada um desses códigos, pô, não vai ter cinema. Essa indústria vai colapsar. Então, o que o Código Reis faz? O Código Reis se antecipa à crise, se antecipa ao sistema de censura que partiria do Estado, com o apelo dos setores conservadores da sociedade, e cria o Código Reis na década de 30. Os primeiros 4 anos de Código Reis são frágeis. São frágeis, porque eles não têm força suficiente nesse primeiro momento para aplicar o código, que inclusive criou um rebuliço nesses setores conservadores da sociedade. Nossa, tá ruim hoje a situação aqui. Então, em 34, é criado um braço para a MPA, que é o Motion Picture Association, que regularia o Código Reis. E no Código Reis há uma série de restrições do que pode ser feito e o que não pode ser feito. Sabe? Então, são 2 listas. Não pode e faça, mas com cuidado. Tá? E nessas listas, dentre essas coisas, está relações homoafetivas. Não pode. Não pode, por exemplo, relações interraciais. Não pode. O que fazia, inclusive, com que em Hollywood, atores e atrizes negras sino-americanas fossem relegados a papéis alternativos, papéis secundários. Porque, claro, em Hollywood, para você fazer parte de um papel principal, naquele contexto sobretudo, você precisa ter um filme melodramático. E o filme melodramático geralmente demanda de um casal. Sobretudo naquele contexto hollywoodiano. Demanda de um casal. Só que, se não pode ter relação interracial, quem vai ser esse casal? Vai ser um ator negro com uma atriz branca? Claro que não. Porque não pode. Porque tá proibido no Código Reis. Agora, vai ser 2 negros? Pô, aí também já é demais. Saca? Então, Hollywood começou a replicar as histórias onde os personagens principais seriam majoritariamente brancos, fazendo com que os negros fossem relegados a papéis alternativos e secundários.
Cicatrizes essas que nós vemos até hoje em Hollywood. Dentre outras questões, imagine só, escravidão era proibida. Vocês sabiam que é proibida a encenação de escravidão? Mas um tipo específico de escravidão. Escravidão de brancos. Proibido. Loucura, né? É proibido falar de escravidão, mas escravidão de brancos. Tá bom? É proibido também, por exemplo, falar mal ou qualquer coisa desse tipo de países e de seus líderes estrangeiros. Olha que loucura! O que fez com que Hollywood demorasse bastante tempo para falar sobre Hitler. Os Estados Unidos fariam o seu primeiro filme que se comunicaria diretamente, que encenaria diretamente as questões alemãs e o nazismo, quando descoberto a infiltração de agentes de espionagem nazistas nos Estados Unidos. Aí não, agora a gente tem que agir. Agora a Hollywood tem que fazer as paradas. Percebe? Assim, o não pode é uma loucura. E todas essas questões que estão disponíveis no Código Hays têm reverberações até hoje no cinema americano. Até hoje. Até hoje. Agora, o que é mais interessante... Não, depois eu continuo. Deixa eu ver aqui que o Sociocrônica vai falar. Tudo, sempre soube disfarçar bem as temáticas LGBTs em seus filmes. Para começar, ele escalou Arthur Lawrence para o roteiro, um homem gay assumido da época. Mais tarde, Arthur diria: Rope é um filme gay. Isso, juntamente com Hitchcock, foi o que me atraiu no projeto. Hitch talvez não pronunciasse a palavra, mas sabia. Todos nós da produção sabíamos. Não pronunciava a palavra até porque era proibido. Até porque não podia ser falado, né? Não à toa, as primeiras opções de elenco do diretor eram Montgomery Clift e Cary Grant, que eram praticamente as estrelas gays mais famosas do momento, conforme você pode conferir nos cards. Ambos, é claro, recusaram os papéis com medo da exposição. Ainda assim, 2 homens gays foram escalados para os protagonistas. John Dahl, que interpreta Brandon. Aliás, esse filme aí que ele tá mostrando não é Hope. Esse aí é o filme Mortalmente Perigosa. Filmaço! Assistam a esse filme que está na tela agora. Essa tela que tá aqui. Mortalmente Perigosa. Um dos filmes noir mais incríveis da história do cinema. Anotaram aí? Vocês falam sempre que anotam as indicações que eu faço pra vocês. Então já anota. Mortalmente Perigosa. Um dos filmes mais incríveis da história do cinema. E um dos mais maravilhosos do cinema noir. É o meu segundo noir favorito. Só perde pro A Morte Num Beijo. Que esse também, assim, é uma coisa louca. Uma coisa louca. Foi duramente boicotado pelos estúdios por ser afeminado, e no momento de sua morte, em 1970, vivia com o também ator Clement Brace. Já Farley Granger, o Philip, teve um caso de 4 anos com o roteirista Arthur. Era bissexual assumido e teve um relacionamento vitalício a partir de 1963 com o produtor de novelas de TV Robert Calhoun. Hitchcock sabia disso e os convidou porque conscientemente queria usar das experiências pessoais deles para passar mais autenticidade em sua obra. A própria cena inicial do estrangulamento é bem simbólica. Além de remeter a uma conhecida prática perigosa que visa ao prazer, o close dado na vítima com os olhos entreabertos, a boca retorcida e a cabeça inclinada se confundem com um momento de êxtase. A situação toda já é suspeita, pois os 3 se encontram trancados às escuras, com as cortinas fechadas em plena tarde.
Num toque irônico, Hitchcock faz Brandon acender a luz e fumar um cigarro, o padrão clássico de Hollywood para dizer quando um casal acaba de fazer amor. Mais tarde, se sabe que foi... Isso é maravilhoso, gente. Hitchcock é incrível. Hitchcock é incrível, na moral. David... Aliás, tem 2 aulas sobre Hitchcock lá na Introdução ao Cinema, tá? 2 aulas sobre Hitchcock na Introdução ao Cinema. Uma das aulas é sobre vértigo e a espetacularização do olhar. Ou seja, vocês já me pediram várias vezes. Fala um pouco sobre vértigo, faz uma aula sobre vértigo. Tá lá no Introdução ao Cinema já. Você que não tá assinando ainda, mas já tá lá. É só você assistir. E nessa aula, inclusive, eu mostro como Hitchcock conta a história de vértigo inteira em um único plano. Um único plano de vértigo que dura 3 segundos conta a história do filme inteira. E eu conto isso pra vocês lá na aula. E a segunda aula foi, inclusive, a segunda aula que eu adicionei esse mês. Que é sobre MacGuffin. Onde eu dou exemplos sobre o que é o MacGuffin de Hitchcock através de interlúdio e psicose. Então, olha só. Vértigo, interlúdio e psicose. Tem como você não fazer parte da Introdução ao Cinema? Tem como? Não tem. Pô, vambora. De quem decidiu encontrar o casal horas antes do jantar. Seria então a cena uma espécie de menage à trois no sigilo? Brandon, how did you feel? When? During it? I don't know, really. I don't remember feeling very much of anything. Until his body went limp. I knew it was over. And then? Then I felt tremendously exhilarated. How did you feel? Tirando o fato de Hitchcock transformar o assassinato num ato íntimo, é bem evidente em várias cenas como Brandon e Philip são um casal. A forma como interagem, como se olham intensamente e seus diálogos repletos de duplo sentido confirmam isso. You frightened me. You always have. Hitchcock fazia filmes no ritmo industrial e mesmo assim só fazia filme pica. Como explicar isso, meu querido Leão? Então, repara só o seguinte. Vamos avançar um pouquinho no tempo pra falar sobre isso. E a gente vai lá pra Nouvelle Vague, tá? E a Nouvelle Vague vai ser um movimento no contexto... A Nouvelle Vague vai ser um movimento no contexto do cinema francês que está intimamente relacionado a críticos de cinema que escreviam na carreira do cinema. E esses críticos de cinema, eles se formaram, eles formaram sua cinefilia assistindo filmes americanos. Por quê? Porque o contexto do pós-Segunda Guerra Mundial fez com que as indústrias de cinema dos países europeus entrassem em declínio, com que a economia europeia entrasse em declínio e com que os Estados Unidos promovesse um plano de recuperação econômica nos países europeus. E esse plano de recuperação econômica nos países europeus vinha acompanhado, claro, como eu já disse inúmeras vezes aqui pra vocês, os Estados Unidos faz isso. Financia a guerra e em seguida vem com o quê? Indústria da cultura. Guerra e entra com indústria da cultura. Pra quê? Pra solidificar a ideologia. O que os Estados Unidos faz então com o plano de recuperação econômica dos países europeus? Financia o plano de recuperação econômica e entra com ideologia para massificar a ideologia dominante dos Estados Unidos. Afinal, do leste vinha também a ameaça do comunismo, o fantasma do comunismo e tudo mais. Então, era necessário para os Estados Unidos, nesse sentido, exportar a ideologia e solidificar a ideologia no contexto europeu. Então, veja, esses cinéfilos, eles se formaram assistindo filmes americanos nos cineclubes parisienses. Olha a importância dos cineclubes também. Esses filmes americanos entravam a rodo nos Estados Unidos. E dentre esses autores estava Alfred Hitchcock. Aí, quando Truffaut escreve um texto que seria fundamental para a solidificação daquilo que se chama política dos autores, a política dos autores não é uma invenção do Truffaut. Antes disso, o Astruc já falava sobre isso. Mas o Truffaut, ele vai escrever um texto chamado... Deu branco agora. Uma certa tendência do cinema francês, onde ele descascava o cinema francês contemporâneo daquele momento e valorizava
aquilo que se chama de cinema de autor. Aquilo que se chama de cinema de autor. Aonde se encontra a autoria de um diretor. E os cineastas franceses, nesse contexto, essa galera da carreira do cinema, que seria parte integrante do que a gente chama de novela vague, diria que a autoria de um filme, e portanto, o autor, se expressa através da mise-en-scène. E o que é mise-en-scène? De maneira bastante geral, a maneira como se organiza as coisas do mundo. E, portanto, onde o autor emprega um estilo particular à maneira como as coisas do mundo se organizam no espaço do filme. Agora, o que é mais interessante disso tudo? Onde os franceses iriam destinar a sua atenção para solidificar a ideia do que é o cinema de autor. Porque, veja, teoricamente, seria mais fácil para os franceses, para solidificar a ideia da política dos autores, que eles fossem para o cinema experimental, que eles fossem para o cinema independente, que eles fossem para outros autores que não aonde eles foram. Porque eles vão a Hollywood para definir o que é o cinema de autor. Onde seria, teoricamente, o ponto fraco. Por quê? Porque em Hollywood reina exatamente isso que o Luiz está falando aqui. Reina um tipo de produção específica industrial. Onde há uma condição pela qual o diretor, e portanto o autor, está submetido ao roteiro e ao produtor. E ainda assim, ainda que submetida a essas condições de mercado, é possível enxergar em alguns desses autores suas características autorais, porque ela está na mise-en-scène. Ou seja, na maneira pela qual esse diretor une em uma unidade de estilo suas características no mundo do filme. Então, autores como Otto Preminger, John Ford, Howard Hawks, Joseph Losey mais nos macarronistas, e ele é britânico também. Alfred Hitchcock. Vão ser autores que vão ser resgatados como grandes autores na história do cinema. Saca? Então veja, a grande questão que eles estão falando aqui é justamente essa perspectiva de, ainda que assumindo um ritmo industrial, ainda que submetidos a uma lógica de reprodução industrial, da lógica do fazer, é possível encontrar na mise-en-scène as características autorais desses diretores. Porque é a mise-en-scène que demonstra, é na mise-en-scène que a gente vê. Sacou? E o Hitchcock, ele tem uma característica muito particular dessa lógica industrial. Ele é um autor da indústria. O modo de fazer do Hitchcock é um modo industrial. Ele é um autor de estúdio. Ele não é um autor de cena externa. Ele é um autor de estúdio. E que deseja ser de estúdio. E que promove o seu formalismo através do estúdio. Então os personagens estão dirigindo o carro, no fundo é um grande telão. E é pra ser um telão mesmo. Não é só porque na época as coisas eram mais difíceis. Não, porque passam-se anos e já há a possibilidade de fazer isso nas ruas e ele continua fazendo com a tela. Porque é um estilo dele. É uma maneira de comunicar, um modo de fazer de estúdio industrial. Saca? On that very first day in prep school, part of your charm, I suppose. É curioso perceber também como a maioria de seus conhecidos sabe que eles são um casal. Pela boca de Brandon, fica claro que eles e suas famílias se dão bem. Não há segredos nem para a Sra. Wilson, que ajuda no jantar, e para seus amigos Janet e Kenneth. Vale ressaltar que Janet já havia namorado com Brandon e Kenneth antes de ficar noiva de David, que morreu. Ou seja, os 5 já possuíam certa intimidade e assim
Como 3 deles ficaram com Janet, é possível que tenham se relacionado amorosamente entre si. Há vários detalhes interessantes também, como o telefone da casa se localizar no único quarto, deixando implícito ao espectador que Brandon e Philip dividem a mesma cama. Ao chegar no encontro, Janet o chama de Ducks, num apelido carinhoso, mas que se assemelha ao som de dolls, bonecas, apelido dado entre homens gays. Hello, Ducks. Angel. Numa cena também, uma convidada lê as mãos de Philip e o chama de artístico. Segundo o escritor William J. Mann, essa palavra era muito associada a homossexuais homens tidos com pendão para as artes. Para completar, até a peça que Philip toca ao piano, Até hoje, né? Até hoje. Perpetual Movement, é do compositor francês assumidamente gay Francis Poulenc. Curiosamente, Poulenc era complexado com sua sexualidade, chegando a considerá-la um pecado e uma impureza do ser. E Philip, que deseja ser um pianista de sucesso, se mostra perturbado durante todo o filme pelo crime que cometeu. Aqui jaz a controvérsia de Hitchcock, ao colocar o assassinato como metáfora para a homossexualidade. O corpo da vítima é colocado num baú, remetendo ao armário onde vivem os LGBTs. Brandon representa a pessoa assumida, que deseja, como ele mesmo diz, fazer as coisas à luz do dia. Já Philip crê que o que faz é errado e tem medo de ser punido. David, a vítima, e que queria se casar com Janet, por sua vez, resume o homossexual que cedeu às convenções sociais e merece morrer por ser covarde e ordinário. Agora, só um parênteses aqui rapidinho. A gente tá falando aqui, a gente tá tentando descrever sobre como um processo pelo qual os Estados Unidos passou em determinado momento, que foi o Código Hays, impedia com que os filmes abrissem os seus discursos de maneira significativa, fazendo com que o tema fosse escondido em razão desse sistema de censura e de autocensura dos grandes estúdios, né? Agora, é importante que a gente diga também que a gente não precisa saber de todo esse contexto pra gostar de Hope, tá? Desculpa. A gente não precisa saber de todo esse contexto pra gostar de Hope. A gente não precisa da interpretação pra gostar de Hope. Porque o filme funciona para além de todas as questões que estão escondidas ali. Sacou? Para além de todas as questões que estão escondidas ali, o filme funciona. É muito bom saber. É ótimo saber. Mas quem não sabe vai assistir Hope e vai achar maravilhoso do mesmo jeito. Ou não, pode não gostar também. A questão não é essa. Mas sabe qual é a questão? Essa que é a parada. É aquilo que a Susan Sontag nos diz o tempo inteiro. Olha, eu falando Susan Sontag mais uma vez. Contra-interpretação. Quando a gente entra em contato com a obra a partir da interpretação da obra, nós não estamos entrando em contato com a interpretação. Quando nós entramos em contato com uma obra a partir de sua interpretação, nós não estamos entrando em contato com a obra, mas com a interpretação da obra. E, portanto, uma maneira pela qual alguém viu sobre a obra. E aí, na era da reprodutibilidade técnica, onde tudo se reproduz, reproduz-se também a interpretação. E aí, veja. O que é original? Quando entramos em contato com o original? E aí, o que a gente mais vê, por exemplo, aí é gente, por exemplo, reinterpretando a Bíblia. Por exemplo, a gente vê isso direto nesses podcasts, nesses pseudocientistas que vão pra podcast, sabe? E que falam que existe a Arca de Noé congelada em tal lugar e tudo mais, porque ele leu e reinterpretou a Bíblia e etc. Sabe? Você já viu essas porra aí acontecendo em algum momento? E aí o que acontece? O que acontece é que o conhecimento ele muda ao longo da história, né? Ele vai se construindo ao longo da história. Mas o conhecimento deixa lacunas. O conhecimento deixa lacunas. O que eu quero dizer com isso?
Eu quero dizer que o processo de construção do pensamento e do conhecimento não é como um RPG. Eu sempre dou esses exemplos, né? Não é como um RPG. Conforme você vai mais lendo, você vai chegando na skill 99. Não funciona assim. Você vai conhecendo coisas novas e do conhecimento você vai abrindo novas lacunas de conhecimento. E é dessas lacunas que surge o chapéu de alumínio. Dessas lacunas que surge o papel de alumínio. O chapéu de alumínio, melhor dizer. Saca? É dessas lacunas que surge o medo. Que os filmes vão se apropriar, inclusive, de determinados momentos históricos. A gente já falou aqui, por exemplo, da questão das DSTs na década de 80, da internet na virada do século 2000 do século 20 para o 21, da psicanálise na década de 20, que são temas muito particulares daquele tempo que promoviam um medo específico naquele momento histórico e, portanto, faziam surgir alguns filmes que tratam desse tema no terror. Mas veja, esses cidadãos, quando a Bíblia foi escrita, aí tava lá Adão e Eva, tava lá Moisés, abriu o mar vermelho, batendo cajado na terra, e o mar se abriu e as pessoas passaram pelo meio. Tá lá. Essa é a obra. Só que essa obra é interpretada. Só que ela não é interpretada aos olhos, com a consciência de que ela foi escrita em um momento histórico. Não. Ela passa a ser reinterpretada aos olhos e aos interesses ideológicos de outro tempo. O do hoje. Aí o que eles dizem? Não. A Bíblia já tinha consciência das paradas. Na verdade, o que eles estavam dizendo é que, naquele momento, as marés estavam baixas por conta da posição da lua e, portanto, as pessoas puderam passar pelo meio da água. Saca? E aí o que as pessoas entram em contato? As pessoas entram em contato com a interpretação da Bíblia e não com a Bíblia. E a interpretação da Bíblia é vista sobre um outro tempo que não o da Bíblia, o tempo de hoje, que carrega ideologias do tempo de hoje. Há uma ideologia dominante que condiciona a maneira, portanto, pelo qual essas pessoas interpretam e desejam passar suas interpretações a quem é o receptor da mensagem. E o receptor entrará em contato, portanto, com a interpretação ideológica do hoje e não com a verdade. Quer saber mais sobre isso? Quer saber mais sobre contra-interpretação da Susan Sontag? Tem uma aula só sobre isso lá no Introdução ao Cinema. E eu ouso dizer, e aqui é uma verdade mesmo, essa, pra mim, é a melhor aula do Introdução ao Cinema. Melhor aula do Introdução ao Cinema. É a aula sobre contra-interpretação. Tá? Essa aula tá incrível. De verdade. Faça parte. Até a filosofia que move a dupla. Hoje o Jabá tá pocando. Pois, assim, é porque... Sabe qual é a questão? Sabe qual é a questão do Introdução ao Cinema? É porque a gente fica conversando aqui, eu falo as paradas, e eu penso assim, isso tem no Introdução ao Cinema. Isso tem tudo nesse curso, gente. Pelo amor de Deus. Tá tudo nesse curso. E tu não faz parte ainda. Olha que absurdo. É simbólica. O conceito do super-homem de Nietzsche prevê que alguém que abdica dos valores comuns é capaz de fazer tudo, inclusive matar sem remorsos. Porém, a Segunda Guerra Mundial acabara apenas 3 anos antes do filme, e o mundo continuava traumatizado. Hitchcock então decide brincar com essa ideia de superioridade, trazendo à tona uma rivalidade comum dos bastidores da Hollywood clássica. A ideia de que homossexuais, com suas aptidões artísticas e intelectuais, eram melhores que os homens héteros, mais afeitos às partes técnicas da produção, como se pode ver em Os Bastidores da Hollywood, de William J. Mann. O que temos, enfim, não é uma propaganda ideológica nihilista, mas o famoso humor do diretor em ação.
Por isso, a importância do professor universitário interpretado por James Stewart e que deveria ter sido estrelado por Cary Grant. No teatro, o professor teve casos com o casal. Entretanto, James Stewart era muito querido pelo público e Hitchcock adaptou o papel para sua personalidade hétero, o que afetou o filme. John Dahl e Foley Granger interpretaram a sexualidade de Brandon e Philip com sinceridade, e isso exigiu coragem, contou o roteirista na versão em DVD. Não sei se ocorreu a Jimmy que Herbert era homossexual. Hitchcock não disse nada, mas não teria importado se dissesse. Jimmy Stewart era Jimmy Stewart, o que significava nenhum sex appeal. Isso talvez explique por que o ator disse ter se sentido maltratado e insatisfeito com seu desempenho. A própria cena final, quando ele insiste em voltar, mesmo depois do jantar ter sido encerrado, carrega uma forte tensão sexual. É como se ele se insinuasse aos dois, na medida em que nota algo estranho no ar. O fato de denunciar seus alunos então soa como uma traição à categoria, já que foi ele que empregou essa filosofia antes. Traduzindo, ao mesmo tempo em que é extremamente sutil e metafórico, Hitchcock deixa escancarado suas alusões e sua fonte de inspiração. Na dúvida, basta lembrar da fala: "Você é um estrangulador de frango muito bom, pelo que me lembro", dita pelo professor a Philip. Mais direto que isso, e a censura teria queimado o filme. Sim. E aí, mais uma vez, o código RAIS vai ser um sistema de autocensura dos estúdios, tá? E aí, como é que funciona? Nossa, tá horrível de novo essa parada. Mas vamos lá. Como é que funciona esse sistema de autocensura? Existia esse código, esses não pode e esses tome cuidado pra fazer, mas olha só como a censura nos países liberais é super velada, gente. Olha só como funciona. Você poderia fazer, tá? Existem esses códigos aqui, mas eles são só um guia. Por quê? O que o código te oferece, na verdade, se você seguir todos os paradigmas ditados, todos os não pode ali listados no código RAIS, você recebe um selo. O selo da MPA, o Motion Picture Association. Você recebe um selo. E esse selo serve para dizer para o público, portanto, que você seguiu todos os preceitos do código RAIS, todos os preceitos do sistema de censura. Entretanto, você não precisa seguir. Você não precisa seguir. Porque a gente vive num país livre. Você pode fazer se você quiser. Se você quiser, você faz. Entretanto, o capitalismo tende ao monopólio. E naquele contexto histórico, os Estados Unidos eram dominados por 5 grandes estúdios. Vamos ver se eu vou conseguir lembrar os 5 agora rapidamente. MGM, RKO. Tá vendo? MGM, RKO. Porra, deu branco hoje. A24. Não, A24. Paramount. A Universal não. Fox e Warner. Isso. A24, puta que pariu. Então, esses eram os 5 grandes estúdios. 5 grandes estúdios esses que foram aqueles que promoveram o sistema de autocensura. Só que tudo no capitalismo tende ao monopólio. E esses 5 grandes estúdios, portanto, detinham a escala de produção, realização, exibição, sim, eles tinham cinemas, e distribuição. Então, você pode fazer o filme se você quiser. Mas, primeiro momento, você vai ter que arrumar um lugar pra fazer. Então, você vai bater na porta dos estúdios e os estúdios vão falar: não, você não vai fazer aqui. Aqui, nos 5 grandes, não. Aí você vai pra empresa independente. E aí, se essa empresa independente quiser bancar
um projeto que é disruptivo, se essa empresa quiser, beleza, vambora. Agora vamos distribuir. Qual é o exibidor que vai querer? Porque os exibidores estão monopolizados pelos 5 grandes estúdios. Não vai exibir. Então é isso. Você é livre para fazer. Mas não tem como fazer. Se você conseguir fazer, você é livre para exibir. Mas você não vai conseguir exibir. Então você percebe como a censura, a censura nos países liberais, ela é velada? É aquela parada que eu sempre falo pra vocês. Nós temos um jovem, e esse jovem ele quer fazer o seu filme maravilhoso, aquele filme que ele sempre desejou fazer, e ele vai lá na porta do estúdio, bate na porta do estúdio e fala, não, você não vai fazer. E ele não vai fazer. Por quê? Porque a liberdade de expressão, a liberdade em si, ela é condicionada pelas nossas condições materiais. Se você não tem condições materiais para realizar o filme, você não vai realizar. Em suma, quem detém os meios de produção e, portanto, as condições materiais, tem mais liberdade do que outros. É exatamente isso. Quem tem condições materiais, quem detém os meios de produção, é mais livre do que quem não tem. Porque o dono do estúdio pode fazer o filme que ele quiser. O dono do estúdio ele pode chegar através dos seus meios de realizar em quem ele quiser. Você, não. Porque você não detém os meios para fazê-lo. Ah, mas a internet tá aí, ó. Hoje todo mundo pode falar na internet. Olha o Brasil Paralelo aí. Vê se a grana não move a parada ainda. Olha a lógica das Big Techs. Como essa galera financia mentira. Como a Brasil Paralelo financia mentira. E as Big Techs, ó, finge que nem vê. Sabe? Fecha o olho e fecha o ouvido. Saca? Então, não adianta. O cidadão ele pode ter o desejo de fazer, mas a liberdade está condicionada por suas condições materiais. E quem detém as condições materiais e, portanto, os meios de fazê-la é mais livre que outros. Tem aula sobre código Hays na introdução ao cinema? Tem. E você não faz parte ainda. Não houve uma palavra de diálogo que dissesse que os dois homens eram amantes ou homossexuais, mas não havia uma cena entre eles que não estivesse claramente implícita, completou Arthur Lawrence. É claro que vários cinemas perceberam na época as entrelinhas e o proibiram de ser exibido. Todo comercial no YouTube você pode ir lá e bloquear ele, mas curiosamente o botão de bloquear não aparece nos comerciais da Brasil Paralelo. Eu não sei essa informação de verdade, tá? Eu não vou... Mas se você tá dizendo que acontece com você, tá aí a parada. Mas o que eu posso dizer, por exemplo, é que eu, nas plataformas dentro do YouTube e tudo mais, eu posso bloquear determinadas propagandas para passar no meu canal. E eu já botei para bloquear a Brasil Paralelo. E eu tenho relatos constantemente que elas continuam acontecendo. Elas continuam acontecendo. Hoje, muito se debate sobre essas referências no longa e o consideram como a primeira representação oficial de um casal gay nas telonas. Obviamente, comparar homossexualidade com assassinato não é mais uma metáfora saudável, mas saber que Alfred Hitchcock fez isso para incomodar o grande público e zombar de sua falta de percepção diante do óbvio é deveras divertido. É isso. Bom vídeo. Interessante pra gente compreender todo esse contexto histórico, porque, gente, é isso que a gente tem que ter em mente, tá? Isso é uma coisa muito importante pra gente finalizar o nosso vídeo. Todo filme é fruto de um tempo. Essa pergunta chegou pra mim recentemente no meu Instagram.
existe filme datado. Eu me incomodo muito com... Inclusive, a pergunta foi sobre um filme do Hitchcock, foi sobre os pássaros. A pessoa falava que achava que os pássaros era superestimado porque achava que o filme era muito datado. E aí, gente, é isso que a gente precisa ter em mente. Todo filme é datado. Todo filme é datado. Todo filme é fruto de um tempo. Todo filme carrega técnicas rugosas, ou seja, técnicas que remontam ao uso dessas técnicas de um tempo específico. Todos os filmes são datados. Todos os filmes devem ser lidos de acordo com o seu contexto histórico. Tanto os usos empregados sobre esse filme, tanto a maneira como os temas são abordados, como as técnicas que são empregadas. Agora, é claro que sabendo que um filme faz parte de um contexto histórico, não significa dizer, porque seria anacrônico, que nós devemos ver tal como uma pessoa da década de 40 vê. Não tem como. Você é um cidadão de 2023, não um cidadão da década de 40. Então você não tem essa condição. Mas você tem a condição de ter a consciência de que é um filme daquele tempo. E, portanto, o contexto, ter a consciência do contexto é muito importante pra gente ter essas paradas. Por que o Hitchcock teve que esconder o discurso homoafetivo no filme? Por que ele teve que fazer isso? E se a gente tiver um olhar desatento a essas questões, muitas pessoas vão falar, aí, tá vendo? O Hitchcock, ele não queria falar, não queria expor, não queria que as pessoas soubessem, porque ele era um homofóbico, etc e tal. Então, qual o contexto? E o contexto, nesse sentido, é especificamente Código Hays, gente. Um sistema de autocensura que impedia que filmes como esse aparecessem. E o Hitchcock, ele nada mais, nada menos que se utilizou do próprio sistema para trazer essa parada. Então, contextualização. Reconhecer o contexto. Saber que um filme é fruto de um tempo. E por que, sendo fruto de um tempo, ele se apresenta daquela forma. Se ele fizesse isso, ele nunca mais faria um filme. Pois é, provavelmente ele teria dificuldades de financiamento. Provavelmente o filme nem seria exibido. É aquilo que a gente falou anteriormente. Existia um monopólio de exibição. Se ele fizesse, primeiro ele não ia fazer, porque o estúdio não ia permitir, porque ele fazia filmes em grandes estúdios. Segundo, ele não conseguiria distribuição. E terceiro, exibição. Não ia ter. Todo filme é datado. Todo filme se comunica de acordo com o tempo de sua realização. Beleza? Então, beleza. Curtiram o vídeo?